Eu quero cumprimentar todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Se você pode ficar em pé, você faça isso em nome de Jesus. Estamos aqui reunidos mais uma vez para adorar e bendizer aquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que vive e reina para todo sempre. Quem é que reina? É o rei. Quem é esse rei? Quem é nosso rei? Jesus. Ele é o nosso rei. Com ele está a vida. Com ele está a paz, a verdadeira paz. Ele fez tudo que existe: céu, terra e mar. Fez a mim, fez a você. Nos fez para adorarmos o seu nome. E aqui estamos, queremos adorar o seu nome. Eu quero orar junto com você, agradecendo a Deus por nossas vidas. Estamos vivendo dias difíceis, mas Deus tem cuidado de nós. E se Ele permitiu alguma coisa de ruim acontecer em nossa vida, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Mas Deus está no controle de tudo. Lembre-se disso. Ele é Senhor e Ele sabe de todas as coisas. E Deus está no controle de tudo. Ele reina sobre esse mundo. Ele é Deus. Ele é maior do que tudo. Amém? Feche os seus olhos aí no teu lugar e agradeça a Deus pela sua vida. Você está respirando. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, aquele que vive, que reina para todo sempre, é nesse nome poderoso, o nome de Jesus, e nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado por nossas vidas, Pai. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por ter cuidado de nós. Te pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor venha sobre a nossa vida, Pai. Te entregamos todo o nosso amor, Senhor. E te pedimos, Senhor, toca na nossa vida com poder. Toca nessas pessoas que estão em casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que elas sintam a tua presença, Deus. Porque tu estás em todos os lugares. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tão grande oportunidade. Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, Deus. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei, o meu tudo. Dizemos a ti, Senhor, nesse momento, muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor?
nosso meio, sua glória tem sido nesse lugar.
alegria momentânea, vamos dizer assim, é uma alegria de minutos ou de algumas horas. Quantos testemunhos a gente ouviu de pessoas que estavam em determinado lugar, vivendo um momento de alegria, e essas mesmas pessoas, depois que passava aquele momento, aquela hora, 2 horas, alguns minutos, disseram que veio um vazio. Então era uma alegria falsa, era uma alegria que não era verdadeira. E a gente cantou aqui: te dá a verdadeira alegria, te conforma os momentos de aflição, faz do pranto um sorriso, te conduz ao paraíso. Ele é um amigo para acabar com a solidão. Ele é um amigo verdadeiro que termina com a solidão, que te dá a verdadeira alegria, a verdadeira paz. A verdadeira paz é só Jesus que tem. Por isso o salmista diz: em paz me dei, e logo perguntou, em paz. Ele confiava, tinha confiança em Deus. Ele sabia que Deus ia guardar ele, então podia dormir em paz, mesmo sendo perseguido pelo seu filho. Quem já leu essa história na Bíblia? Davi fugindo do seu próprio filho, seu filho queria matar. Ele vai, se esconde na caverna e ele faz essa oração: paz me dei, de algo Deus. Aleluia! Ele sabia quem guardava ele. Eu sei quem me guarda. Eu sei quem me guarda. É o meu Jesus. É o meu Jesus, o nosso Jesus. Amém, irmão? Aleluia! Bendito é o teu nome, Senhor. Fecha os teus olhos.
fez na sua vida. Demais poder parar. Cante mais uma vez. Quando tudo em mim era sério, e os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar no meu coração. Por isso que sua palavra e me guarda. Penso no quando penso que é chegar no fim. Só preciso adorar em meio às dores. Esse milagre é um detalhe para ti. Quantas vezes passou por minha mente, agora acabou-se. Chegou o fim. Terminou as minhas forças. Não posso fazer mais nada. Acabou-se. Nessa hora Deus estendeu a mão. Deus levanta e diz: filho, estou contigo. Filha, eu estou contigo. Tenho certeza que isso aconteceu com você também. O Senhor acabou, não tem mais força. Eu já te pedi, clamei. E agora não tem mais jeito. E Deus veio agir. E acabou tudo isso. Aconteceu assim com você também? Somos limitados. E chega um ponto que não vai mais. Tem como? Não dá. Aí Deus vem e age nessas vidas. E agora estamos de pé. Cheio de força. Cheio de coragem. Porque Ele nos pega pela mão e diz: vai. Eu te renovo. Eu estou contigo. E tem jeito quando Deus age. Tem jeito. Ele é Deus. Aplauda Ele.
ao nome do Senhor, eu quero que você adore o Senhor agora, com todas as suas forças, de todo o teu coração. Amém? Amém. Dia
para adorar o teu nome. Senhor, venha cá, Senhor Deus Pai, movendo sobre os nossos corações. Senhor, venha cá, Senhor Jesus, movendo essa verdadeira adoração do nosso interior, Deus. Em nome de Jesus. Às vezes a gente tem momentos, Senhor Deus Pai, de dores, de tribulação. Mas assim como a gente cantou, Senhor, quem adora na hora da dor, um dia verá milagres acontecer. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus Pai, por essa confiança que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus, seja adorado. Adore mais uma vez, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja adorado. Seja adorado. Seja adorado. Seja adorado. Aqui na igreja do Senhor. Seja adorado. Seja adorado. Seja adorado. Aqui seja adorado. Seja adorado. Seja adorado. Glória a Deus. Podem tomar seus assentos. Eu cumprimento a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Os irmãos também que vieram no culto presencial hoje. Deus venha estar abençoando a vida de cada um. Creio que a gente já foi abençoado por meio do louvor, adoração. Deus, ele se move por meio do louvor e ele já preparou o nosso coração para que a gente venha receber a sua santa palavra. Amém? Nós estamos aqui nos cultos presenciais todo domingo. Domingo às 9 horas da manhã e às 18 horas da noite. Finalzinho da tarde, a gente está aqui nos domingos.
E a gente também tem os cultos online. Culto online no domingo, tem o culto online na terça-feira e tem o culto online também nas quinta-feira à tarde, às 3 horas da tarde. Tem também os teams às 2 horas da tarde, né? Todo sábado tem os teams ali, eles têm se reunido e tem sido uma bênção, né, para a vida desses pré-adolescentes. Amém? Esse é presencial. Em nome de Jesus, aqui do lado da igreja, todo sábado eles estão aqui. Amém? Nós queremos dar oportunidade para os irmãos que querem ofertar e dizimar na casa do Senhor. Ali, os irmãos que estão presencialmente aqui, na entrada da igreja, ali tem 2 urnas. Sentir no coração de ofertar, dizimar, na hora da saída do culto ali. A gente vai estar orando por essa situação. Os irmãos também que estão online, que estão acostumados a ofertar e dizimar pelas contas bancárias, ali no site tem o número da conta, ali no Facebook, ali no Instagram. Amém, irmãos? Então a gente vai estar orando por esse momento. Senhor Jesus, nós queremos orar, Senhor Deus Pai, pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Toca com poder ali, Senhor Deus Pai, sobre cada um dos irmãos que ofertam e dizimam na casa do Senhor. Toca com poder ali, Senhor Deus Pai. A gente passa momentos difíceis na questão da economia, mas a gente crê no Deus provedor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A gente quer orar, Senhor Deus Pai, pela obra da igreja, Senhor Deus. Igreja Espaço Esperança, Senhor Deus Pai. A igreja missionária, Senhor Deus. O Senhor levantou muitos missionários que estão no campo, a gente ora por eles também, Senhor. Em nome de Jesus, a gente coloca, Senhor Deus, também a nação diante do Senhor, Pai, nessa questão financeira, Deus. A palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A gente intercede pelos governantes, Pai. Nós como igreja, Senhor Deus Pai, que conhecemos essa ferramenta da oração, cabe a nós orarmos e intercedermos, Senhor Jesus, pelas autoridades, Pai. Em nome de Jesus, glorificado, exaltado seja o Teu nome. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Eu quero pedir para os irmãos abrir a Bíblia no Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 3. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Tem os evangelhos ali, os irmãos que estão em casa querem acompanhar. Tem os evangelhos, logo depois de João, o evangelho de João, temos os Atos dos Apóstolos. Aleluia. Atos capítulo 3. Em reverência à palavra do Senhor, a gente fica uns minutinhos aqui de pé. A cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus,
e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. E aqui está bom. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da tua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, Pai, que essa palavra ela venha estar gerando aqui frutos dentro do nosso coração, Senhor Deus. Eu quero repreender todo levante do inimigo que queira roubar essa palavra do coração dos irmãos, Pai. Deus, nós temos que dar ouvido àquilo que o Espírito diz à igreja, Senhor Deus. E quando as escrituras sagradas, Senhor Deus, Pai, elas são abertas, Senhor Deus, ali o Espírito de Deus, ele começa a falar com o seu povo. Toca com poder sobre a vida de cada um. Que essa palavra ela venha frutificar, Senhor Deus, Pai, no coração de cada um. Ela venha cair em terra fértil. Em nome de Jesus. Amém. Podem então tomar os seus assentos. Aleluia. A cura de um coxo. A gente observando essa passagem aqui, nós conseguimos analisar os primeiros passos da igreja primitiva, os primeiros passos da igreja cristã, logo depois da ascensão de Jesus Cristo. Os discípulos estavam acostumados a andar com Jesus Cristo, naqueles últimos anos ali do ministério de Cristo, Jesus ensinando, caminhando à frente deles como mestre, mostrando e ensinando aos seus discípulos. E os discípulos, eles tinham recebido uma promessa de Cristo, que era para eles permanecerem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles, logo depois da ascensão de Cristo, que Cristo subiu ao céu, eles obedeceram essa ordem de Cristo, eles ficaram em Jerusalém, eles receberam a promessa de Deus, o Espírito Santo desceu sobre a vida deles, agora eles estavam prontos para cumprir aquilo que Jesus Cristo tinha ordenado a eles, cumprido o ide de pregai o Evangelho. E aqui, como eu falei antes, foi os primeiros passos da igreja cristã. Pedro e João, aqui nesse texto que a gente leu, eles estavam indo para o templo para a oração da hora nona. A hora nona é diferente o horário deles lá do nosso. Aqui, se fosse dizer, o horário aqui era entre 3 horas da tarde, a hora nona. Então eles estavam indo ali para a oração no templo, e as pessoas levavam um homem coxo de nascença todos os dias ali na porta do templo, para pedir esmola para as pessoas que passavam ali. Aquele homem, ele estava impossibilitado de trabalhar, ele tinha suas pernas ali sem se mover, ele era coxo, atrofiado as pernas dele. E ele dependia de esmola, ele dependia de ajuda. E as pessoas ali eram um ponto movimentado, o templo era um ponto movimentado, levavam ele ali para ele poder tirar o sustento dele. E eu creio que por várias e várias vezes, porque os apóstolos, os discípulos ali, eles tinham aquela intimidade com Deus, de buscar Deus através da oração e ir até o templo. E a Bíblia diz que todos os dias colocavam aquele homem ali na porta do templo. E eu creio que várias e várias vezes Pedro e João cruzaram por aquele homem. Creio que muitas das vezes se compadeceram dele, puderam ajudar da maneira que eles puderam. Mas aqui eles iam passando outra vez perto dele, e ele estendeu a mão para o lado de Pedro e João. E ele implorava que recebesse ali uma esmola, estava pedindo uma esmola. E Pedro fitou os olhos dele, junto com João, e disse: olha para nós, eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda.
E aquele homem, ele pôs-se a andar. Tomaram ele pela mão direita e ali se firmou os pés e os tornozelos dele. Ali aconteceu um milagre que os discípulos estavam acostumados a ver Jesus Cristo fazer. Agora esses milagres estavam acontecendo, eles viam só Cristo fazendo, agora eles estão acostumados a ver eles fazer, porque eles não tinham visto esse sobrenatural por meio da pessoa deles, mas era uma promessa de Deus, era uma promessa do Pai. E a palavra de Deus diz que eles entraram ali no templo, aquele homem saltando e louvando a Deus, e o povo que estava ali, viu ele louvando a Deus, e eles reconheceram que era aquele mesmo que estava sentado na porta do templo ali, e eles se encheram de admiração e assombro com aquilo que aconteceu. A gente estava meditando nessa palavra aqui, irmãos, explicando essa palavra, os irmãos conseguiram já se situar dentro do texto, conseguiram entender o que aconteceu aqui nessa história. Tem personagens envolvidos aqui, Pedro, João, tem aqui o personagem desse coxo, não diz o nome dele, tem um povo aqui presente, testificando o milagre, e a presença da pessoa mais importante que eu vejo aqui, que era a presença de Deus na vida dos apóstolos, a presença do Espírito Santo e o milagre acontecendo. Então a gente conseguiu entrar dentro da história e conseguiu entender o que acontece aqui. E Deus, ele tocou no meu coração para mim compartilhar algumas coisas com a igreja relacionada a esse texto aqui. Eu creio que a gente vai aprender muito hoje com a Escritura Sagrada. A primeira coisa que a gente aprende com essa história aqui é que os apóstolos, eles eram homens de oração. Os apóstolos, eles eram homens de oração. Eu me lembro ali no Novo Testamento, tem um dos discípulos que chegou para Jesus Cristo, porventura até foi a primeira pregação que a gente ouviu desse mês aqui, que o irmão Jefferson ministrou. Um dos discípulos chegou para Jesus Cristo e disse assim: Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Ali ele estava falando no plural, ele não estava colocando só a pessoa dele, mas ele estava colocando a pessoa de todos os discípulos, para que eles viessem aprender a orar. E Jesus, como mestre, começou a ensinar e mostrar os primeiros passos que eles deviam ter com a oração, porque eles entenderam que a oração, ela tem que fazer parte da caminhada cristã. Se nós não tivermos a oração fazendo parte de nós, a gente fica a ver navios com muitas coisas de Deus, porque Deus, ele quer se movimentar através da oração. É um relacionamento que a gente vai ter com Deus através da oração. Deus, ele conhece a minha vida, mas eu não conheço Deus. Então a oração, ela vai proporcionar para que eu venha me aproximar cada vez mais de Deus, por meio da comunicação, por meio da conversa, por meio do diálogo. E Jesus ensinou os seus discípulos. Eu creio que os discípulos, eles viram que os sinais movimentavam a vida de Cristo por causa disso, por causa de que Cristo orava, Cristo buscava a Deus. Cristo, ele tinha discernimento espiritual das coisas, porque ele tinha a vida de Deus em oração. Ele orava com Deus, ele buscava a Deus. E nós também, eu creio que Deus, ele quer que a gente venha ter discernimento espiritual. Por que eu falo sobre discernimento espiritual, irmãos? Porque são muitas as vozes que a gente escuta aí no caminho, onde a gente está caminhando. Existe a voz da nossa própria carne, da nossa própria alma, existe a voz do inimigo, existe a voz de Deus, e existe tantas vozes que nos cercam, e a gente precisa ter discernimento espiritual para entender
Quem está falando? É Deus que está falando aqui? É minha vontade que está falando aqui? É o inimigo que está soprando no meu ouvido? Porque o inimigo ele se aproveita também dessa situação para muitas das vezes trazer confusão no campo da mente daqueles que estão buscando a Deus. Às vezes você pensa que é Deus que está falando contigo e é o inimigo. Então a igreja, Deus ele deu essa ferramenta para a igreja, que é a ferramenta de discernimento espiritual. Mas para tu ter um discernimento espiritual, tu tem que ter comunhão com Deus através da oração, para você entender quando Deus está falando e para você descartar quando for outra coisa que está falando contigo. Então Deus ele quer que a gente venha ter esse relacionamento com Ele através da oração. A oração vai nos levar a patamares diferentes da nossa vida. Ela vai trazer soluções de problemas que muitas das vezes a gente não encontra a solução. E a oração ela vai fazer isso. Quanto mais a gente orar, mais direção de Deus a gente vai ter. E Deus ele nos joga, às vezes a gente está orando ali, buscando a Deus em oração, naquele particular com Deus, e Deus ele vai nos direcionar até por situações bíblicas, por revelações de dentro da palavra de Deus. A gente que gosta de ver a palavra de Deus falando com a gente, não é só uma questão de ler a palavra, é muito importante ler a palavra, temos que ler a palavra, é outro método cristão que tem que estar na vida do cristão, que é a leitura da palavra. Mas a leitura da palavra sem oração, ela fica difícil de tu entender o que está escrito ali. Amém, irmãos? Então a gente tem que ter essa comunhão com Deus através da oração. Por isso que várias e várias vezes a gente vê Jesus mostrando para os discípulos como é que faz para orar. Entra, fecha a porta do teu quarto e fica ali no secreto com o teu Pai. A oração ela faz isso. Ela faz a gente ter essa intimidade, esse particular com Deus. E assim a gente vai crescer. E os apóstolos, eles tinham essa comunhão com Deus através da oração. Se você pegar esses primeiros capítulos aqui de Atos, você vai ver como que viviam os convertidos, os primeiros convertidos ali, os primeiros que receberam o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles perseveravam nas orações. A oração fazia parte da vida deles, porque eles viram que o mover de Deus era mais visível através da oração. A oração aviva também a nossa fé. A oração nos traz força, nos traz empenho, perseverança, alimenta mais a nossa fé. Às vezes a gente vê as pessoas com a fé estacionada, vamos dizer assim. Às vezes as pessoas não oram, daí a oração ela vai alimentar a tua fé, ela vai avivar a tua fé. Daí você vai começar a enxergar com os olhos sobrenaturais, com os olhos da fé. E Deus ele quer que a gente venha orar e buscar Ele. Se Deus ele está falando, Ele está se movimentando nessa questão aqui, porque Ele quer se mover, para que depois a gente não venha quebrar a cara logo adiante. Então quanto mais a gente orarmos, quanto mais a gente buscarmos, mais a gente vai ter direção de Deus. Os apóstolos aqui, eles começaram a ter experiências sobrenaturais com Deus, através, eu creio, ali da oração, porque esse milagre aqui, ele aconteceu, porque eles estavam indo para a oração, eles estavam buscando a Deus em oração. Então quanto mais a gente buscar Deus através da oração, mais Deus vai se manifestar para nós, e mais a gente vai ver os milagres de Deus acontecendo. Como eu falei antes ali, irmãos, a gente tem que estar atento àquilo que o Espírito de Deus está falando. Temos que estar atento, porque senão a gente vai viver se frustrando na caminhada cristã. E eu creio que Deus ele não quer que a gente venha se frustrar nessa caminhada. Se a gente parar para pensar e olhar como que é a nossa caminhada, não sei quanto tempo você tem de conversão. Começa a olhar nos tempos que você mais orava, no tempo que você mais buscava. Como que era a tua vida, o teu relacionamento com Deus?
Como que era o teu relacionamento com o próximo também? Porque isso move tudo isso. Move o relacionamento com Deus e também move o relacionamento com o próximo. A oração, ela vai fazer isso. Ela vai nos trazer força, né? Ela vai ensinar a nós a andarmos juntos em unidade de fé. Então eu creio que Deus está falando muito nesses últimos dias sobre a oração, porque Ele está incentivando nós a buscarmos Ele através da oração. Aí Ele vai começar a se revelar cada dia para você, para a igreja, questão de ministério, questão familiar. A solução está ali. A Bíblia diz: pede e dar-se-vos-á. Nós temos que pedir, nós temos que ir através dessa ferramenta da oração. Situações simples que às vezes se complicam na nossa vida, às vezes é assim. Situações simples que a gente queria que se resolvesse, e se a gente voltasse para o lado da oração, a gente ia ver que nem era tão complicado assim aquela situação. E daí Deus vem e move e resolve o problema, porque a gente está orando, porque a gente está buscando. Amém, irmãos? Então a primeira coisa que a gente aprende com essa história aqui é que os apóstolos, eles eram homens de oração. Então que a gente venha a seguir esse exemplo aqui dos apóstolos. Eles eram homens de oração. Que a gente venha a ter esse particular com Deus. É importante a gente vir no templo, orar. É importante a gente ter esse particular com Deus também dentro da nossa própria casa, no nosso dia a dia, conversando com Deus, falando com Deus. Você vai ver que a tua vida vai melhorar muito mais, e você vai começar a ver os sinais de Deus acontecendo na tua vida, porque é uma das promessas de Deus, que os sinais iam acompanhar aqueles que crescem. Aleluia. A segunda coisa então que a gente aprende nessa história é que há poder ao pronunciar o nome de Jesus Cristo. Atos 3:6, no mesmo texto que a gente viu aqui, ó. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. A parte B aqui, ó. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Os discípulos aprenderam isso com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque teve uma situação ali no Novo Testamento, onde Jesus Cristo ele chama os discípulos, e ali ele faz uma comissão com os seus discípulos. Ali ele fala e conversa, ele passa algumas últimas lições ali para os discípulos, últimas direções ali para os discípulos. E uma das coisas que ele fala aos seus discípulos é sobre o poder do nome de Jesus. Ele falou para os discípulos, e Pedro estava ali, João estava ali, e eles aprenderam, porque a gente vê nesse texto aqui, Pedro se dirigindo àquele coxo e dizendo: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pedro aprendeu a usar o nome de Jesus Cristo. E a gente vê naquela comissão ali onde Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos, a gente vê que Jesus Cristo ele abre um diálogo ali com os discípulos, e ele fala assim: estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, nenhum mal lhe fará. E se puserem a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Qual que é a palavrinha-chave ali? Em nome de Jesus Cristo. Então o nome de Jesus Cristo ele tem poder, irmãos. Quando a gente estiver orando, e quando a gente tiver, pode ver que geralmente é de praxe a gente fazer dessa forma, a gente orar e direcionar o nome de Jesus Cristo em cima das orações que a gente está fazendo. Durante as orações e no final da oração, a gente sempre termina dizendo no nome de Jesus.
Porque o nome de Jesus Cristo, ele tem poder. O nome de Jesus Cristo, ele tem poder para quebrar tudo que é tipo de potestade que se levanta contra nós. Eu me lembro de uma passagem onde umas pessoas viram ali o apóstolo Paulo expulsando demônios, e eles foram tentar fazer igual. Eles disseram assim com um demoniado: eu te mando embora em nome de Jesus Cristo que Paulo prega. Então esses caras não tinham nem intimidade com Deus, eles estavam falando de um Deus que eles nem conheciam, e daí eles até usaram o nome de Jesus Cristo, mas eles não tinham intimidade com Deus. Então tem esse detalhe. A oração que a gente falou no primeiro tópico, ela vai nos trazer poder para a gente falar no nome de Jesus Cristo. E aquele episódio ali, a palavra de Deus nos fala que eles saíram atropelados ali. Os demônios que estavam na vida daquela pessoa ali deram uma surra naqueles homens, porque eles foram lidar com uma realidade espiritual existente, a realidade do mal. O mal, ele existe. Às vezes a gente consegue sentir a presença do mal quando a gente está às vezes orando, quando você sente um arrepio muito ruim no teu corpo, né? Quando você está intercedendo por uma situação, pode repreender teu mal. É diferente do arrepio do Espírito Santo, né? É um arrepio muito ruim que dá na pessoa, um calafrio muito ruim. Você começa a interceder e orar, já começa a usar o nome de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus Cristo, ele tem poder. Se nós não buscarmos a Deus através dessa ferramenta também, e os discípulos entenderam isso, que o nome de Jesus Cristo, ele tem poder. Então nós vamos usar o nome de Jesus, e as coisas vão começar a acontecer. Eu não sei como é que tem sido as orações tuas dentro da tua casa, no ambiente de trabalho, no ministério que você está cuidando. A palavra de Deus diz que Deus, ele nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. E quando a gente usar essa autoridade no nome de Jesus Cristo, o mal vai ter que sair. Então a gente tem que praticar essa autoridade. Às vezes a gente está sofrendo, às vezes a gente está apanhando do inimigo e a gente não está usando a autoridade. Tem que se levantar, erguer a mão e orar com autoridade, para que o mal venha sair. É assim que se faz, irmãos. Às vezes, se a gente chegar numa oraçãozinha lá, xoxa, não vai funcionar. Tem que colocar autoridade, tem que ter expressão no mundo espiritual também, porque senão a coisa não acontece do jeito que Deus quer que aconteça. E você, no teu coração, você tem que crer. O que a Escritura Sagrada está falando para ti? Sobre a autoridade de Jesus, sobre o nome de Jesus. Então o teu coração tem que crer nisso. Você tem que ter esse relacionamento com Deus, e através desse relacionamento você vai começar a ter vantagem no mundo espiritual contra os demônios. Por que Jesus Cristo fala aqui: em meu nome expelirão demônios? Porque os demônios, eles existem, eles precisam ser expulsos. Eles precisam ser expulsos. E às vezes está uma situação ruim dentro da nossa casa, e às vezes a gente não sabe o porquê. Mas será que eu tenho usado o nome de Jesus Cristo nas orações? Será que eu tenho praticado a oração? Não fique olhando para o teu passado, irmãos. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Se você ficar olhando para o teu passado, Deus não acusa o teu passado. Quem faz isso é dedo de Satanás, para você não ser ofensivo no mundo espiritual. Experimenta começar a usar o nome de Jesus, experimenta começar a orar, para ver se não vai ter uma resistência no começo, da parte do inimigo. Vai ter essa resistência, mas essa resistência ela vai cair por terra. Eu creio que os apóstolos várias e várias vezes passaram por aquele coxo. Até passou, quem sabe, no coração deles, outras vezes, deles liberar aquela palavra lá para o coxo. Mas é algo do Espírito.
Se nós não tiver essa comunhão com Deus, a gente às vezes vai até falar no nome de Jesus, mas se nós não tiver a revelação da hora, porque ali eles estavam passando e Jesus revelou na hora para eles e eles usaram o nome de Jesus na autoridade. É algo de intimidade com Deus. Aí você usa o nome de Jesus Cristo e as coisas começam a acontecer. Então há poder no nome de Jesus, ao pronunciar o nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala aqui em Filipenses, capítulo 2, 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há poder no nome de Jesus, e Deus o exaltou dando esse poder. Aqui ele está falando sobre realidades espirituais, irmãos. Em cima, nos céus, na terra onde a gente vive, e debaixo da terra, autoridade no nome de Jesus Cristo. Quando a gente pronuncia o nome de Jesus Cristo mediante a inspiração de Deus, as coisas começam a acontecer. Por isso que às vezes a gente tem que ter cuidado muito. Tu vê que está no ditado popular aí no meio do povo, às vezes as pessoas falam o nome de Jesus da boca para fora. Jesus para lá e Jesus para cá. As pessoas não entendem o poder que há no nome de Jesus Cristo. Então há um poder e a gente tem que usar o nome de Jesus Cristo. Então a primeira coisa que a gente aprendeu aqui sobre a questão da oração. Temos que ser íntimos de Deus através da oração. E a oração ela vai nos jogar a pronunciar o nome de Jesus corretamente. E a terceira coisa que a gente aprende com essa história aqui, irmãos, é que as obras de Deus, elas produzem reações diversas. Uns reagem louvando a Deus, e outros se enchem de admiração e assombro. Então, há reações diversas no meio do povo, no meio das pessoas. De onde que eu tirei isso aqui? Do versículo, a partir do versículo 9 ali, irmãos. 9 e 10. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Eles se encheram de admiração e assombro, enquanto eles viram um que era diferente deles. Há dois tipos de pessoas que reagem mediante aos milagres de Deus. Tem uma pessoa aqui que reage de uma forma sobrenatural. Aqui dá para dizer que é conversão, uma verdadeira conversão na vida de uma pessoa. Que a pessoa realmente conheceu a Deus aqui, teve um encontro com Deus, e a reação dessa pessoa é dessa forma. Ela podia ter pegado o caminho lá do templo e ter ido lá para a casa dela, lá para os familiares, lá para os parentes, lá para os amigos, dizer, estou caminhando. Mas o que a pessoa fez? O que aquele corpo fez? Ele entrou para dentro do templo e ali ele começou a expressar essa reação diante de Deus, que era a gratificação, creio, da salvação. Você começa a olhar para o teu passado, irmãos. Começa a olhar como é que era a tua vida antes de conhecer a Cristo. Vê se você não está parecido com aquele coxo que estava lá sem poder entrar no templo. Não podia entrar no templo, mas estava com as nossas pernas espirituais, vamos dizer assim, impossibilitadas de entrar no templo, pertinho do templo, mas sem entrar no templo, da maneira que Deus quer que a gente entre dentro do templo. Se nós formos olhar o nosso passado, é assim. Olha para o passado do Leomar lá. Como que eu era? Eu não conseguia entrar dentro do templo, mas ali começaram a ministrar a palavra de Deus, porque isso aqui foi ministrado pelos discípulos. E a fé entrou no coração daquele homem, e aquele homem
esboçou a reação. Então há reações diversas no meio do povo. Uns reagem dessa maneira. E eu creio que a maioria aqui, que a gente conhece, bastante gente que a gente está vendo aqui, tem pessoas que esboçam isso aqui, que esse coxo esboçou aqui, essa reação dele aqui, de entrar louvando e glorificando a Deus. Isso aqui é uma expressão da conversão de uma pessoa, uma verdadeira pessoa convertida. Ela vai adorar a Deus, ela vai buscar a Deus, ela vai se colocar dentro do templo em adoração, ela vai deixar Deus falar com ela, ela vai ser grata. Enquanto em outras pessoas, as obras de Deus, elas só causam admiração e assombro. Um exemplo de admiração e assombro: se nós vamos olhar o nosso mundo, o mundo inteiro contempla esse mundo maravilhoso que a gente vive. Ímpios, justos, todo mundo consegue contemplar, aqueles que enxergam. Tem pessoas que não têm a visão, não conseguem contemplar as maravilhas. Mas as pessoas, elas são admiradas por aquilo que elas veem. Elas ficam admiradas e assombradas. Elas começam a contemplar as estrelas, elas começam a contemplar o sol, o nascer do sol e o pôr do sol. Elas começam a contemplar obras da mão de Deus. Elas começam a contemplar o mar, que maravilhoso o mar, que maravilhoso o limite do mar, chega aqui e ele para. Ele não transborda porque é mais água do que terra. Há muita perfeição em tudo. Uma vida, o nascimento de uma pessoa, as pessoas ficam maravilhadas e assombradas, e nada mais. Maravilhadas com tudo isso que elas enxergam. Diferente do corpo, diferente de mim e de você, que esboçamos essa reação agora de gratidão através de louvor a Deus. Vocês conseguem entender como é que é as coisas, irmãos? Você vê que quanta profundidade tem na palavra de Deus, quanta coisa Deus nos mostra. E eu creio que Deus, Ele quer avivar o nosso coração para que a gente venha dar valor, porque quem sabe lá no início da tua caminhada você estava que nem esse corpo, saltando e louvando a Deus dentro da igreja, e agora você está mais esmurecido na fé. Agora a caminhada, quem sabe, tem te cansado, mas Deus quer avivar essa alegria dentro do coração dos irmãos, a alegria da salvação. Um dia nós vamos estar lá na eternidade, a gente vai contemplar toda a eternidade que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz que nem olhos viram aquilo que Deus tem preparado para nós, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então que a gente venha ser isso aqui, irmãos, que a palavra de Deus está nos falando, que a gente venha fazer parte dessa adoração ao Senhor. É muito benção a gente reconhecer aquilo que Deus fez na nossa vida. É muito benção a gente olhar para a obra do Senhor, obra das mãos dele, que é no nosso próprio coração. A maior obra que Deus faz é no coração do ser humano. Ele estava lá como aquele coxo, perdido, sofrendo, precisando de Deus, dependendo das pessoas para levar ele até ali. E agora Deus vem e faz uma obra no coração daquele homem. Aquele homem começa a movimentar suas pernas, seus pés e tornozelos se firmaram. Pés e tornozelos de pessoas lá fora espiritualmente travados, não conseguem chegar até Cristo sozinhos. Cabe a nós pregar o Evangelho, cabe a nós ministrar a palavra de Deus em tempo oportuno, porque Deus, Ele quer usar a tua vida. Os sinais vão de acompanhar aqueles que creem. É aqueles que creem. Não é só o músico que está aqui, não é só o líder que está aqui, é aqueles que creem.
Os sinais vão acompanhar, irmãos. E o maior sinal de todos que Deus faz na raça humana é o sinal da salvação de uma alma. O pecador perdido que estava lá como aquele coxo, e agora ele está no templo do Senhor saltando e louvando a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu peço para os irmãos do louvor virem aqui, para que a gente venha terminar fazendo uma oração aqui, adorando a Deus. Então a gente pode aprender aqui 3 coisas. A primeira coisa que a gente aprende é que os apóstolos eram homens de oração. A segunda coisa que a gente viu aqui é que há poder ao pronunciar o nome de Jesus. E a terceira coisa que a gente viu aqui é que as obras de Deus, elas produzem reações diversas. Uns reagem louvando a Deus e outros se enchem de admiração e assombro. Em nome de Jesus, glorificado e exaltado seja o teu nome. Eu convido os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui, para que a gente venha adorar o Senhor, para que a gente venha buscar o Senhor, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus, nós oramos aqui, Senhor Deus Pai, em favor do Senhor sobre a tua igreja. Existem barreiras, Senhor Deus Pai, que tem que ser quebradas. Existem barreiras espirituais, Senhor Deus Pai, que precisam ser quebradas. Aleluia, Deus. Levantamos nossas mãos ao teu nome exalto, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos
mediante aquilo que o Senhor estiver nos mostrando, Deus Pai, que as coisas venham acontecer na autoridade que o Senhor tem nos dado, Deus Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor Deus Pai, que a verdadeira conversão, Senhor Deus Pai, venha acontecer na vida das pessoas aí fora, Deus. Deus, que essa barreira espiritual ela venha ser por terra, Deus Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo, Senhor Deus Pai, toda barreira de incredulidade, todo levante de inimigo, Senhor Deus Pai, contra a
terça-feira, irmãos. Live lá às 8 horas da noite. Em nome de Jesus, Deus vai falar contigo. Amém?